Então, vocês se lembram, né, que eu tinha dito a vocês também, que a Gestalt, ela é uma teoria que faz um enfrentamento de questões científicas que estavam acontecendo, né, no início do século XX, que se entendia que aquela visão mecanicista de mundo já estaria ultrapassada, né? Então, aquela visão de mundo, aquela visão mais mecânica, né, do mundo como uma grande máquina, já estava sendo questionada pela própria física, né? E aí, as ideias, os estudos que se tinha dos campos de força, que mostrava que existia forças que não eram forças mecânicas, porque até então o que se entendia era isso, aquele modelo proposto por Newton, né? Já estava caindo em contradição, porque notava-se outras formas de força que existiam na natureza e que não eram necessariamente promovidas pelo deslocamento de materiais sólidos, como é o caso do campo de força do campo eletromagnético. E aí existe, lembra que eu comentei com vocês, de um experimento que dá para fazer em casa, né? Para enxergar de maneira indireta esse campo de força. Aí eu tenho um videozinho também, que semana passada eu não consegui colocar para vocês, e eu vou colocar hoje, tá? Vamos ver aqui, cadê? Vamos voltar. Ó, aqui, ó. Vocês estão vendo? Estão vendo a minha tela ainda? Sim, Tá professor. Sim, pronto. Tá. Ele está em espanhol, mas é tranquilo para ler, né? Para entender, tá? Então ele está falando que você vai pegar dois ímãs, né? E uma limalha de ferro, tá? Aí ele vai furar, ele vai fazer uma espécie de um saleiro com esse potinho aí. Aí ele fura. Tá dando para ouvir o som dele ou não? Tá sim, pro. Ah, legal. Beleza. Então, ele está falando que os campos magnéticos se representam a partir de linhas, né, que se formam quando ele vai jogar a limalha de ferro, tá? Então, o ímã está embaixo e uma folha de papel em cima. Então, ele coloca, olha só que coisa interessante. Dá para a gente notar os polos do ímã. Tá vendo? Ó? Aí ele vai batendo na folha de papel para acomodar a limalha, para ficar, vai aparecer o campo de força, ó, o campo de força do ímã, tá vendo? O campo magnético. Então, esse campo, né, agora ele coloca 2. Então, esse campo não é invisível, né? Não dá para... Mas ele existe, né? Não dá para ver. Lembra da questão positivista, que você tinha numa ciência positivista, você tinha que trabalhar apenas com as coisas que você enxerga, as coisas que você vê. Nesse caso, a gente não enxerga o campo de força, no entanto, ele existe. Uma prova de que ele existe é esse experimento aí, ó, né? Então, veja, a Gestalt ela vai trabalhar nessa perspectiva. Nem tudo o que a gente vê realmente acontece, né? E nem tudo pode ser captado pela nossa percepção, tá? Olha só, isso aí, ó, o campo magnético de 2 ímãs, né? Tá vendo? Aí você vê desenhada a maneira como eles estão. E aqui ele vai fazer, ele vai colocar um contra o outro, né? Para mostrar como que fica o campo magnético. Então, notem que são perspectivas científicas que são diferentes, né? E a Gestalt, então, ela vai compartilhar, olha só que legal, como tem, né, como eles foram colocados contrários, né,
o campo de força também aparece mostrando, né, como é que ficam esses campos. Então, essa é a questão, né? A Gestalt ela vai trabalhar nessa perspectiva, tá? Vocês já tinham visto essa experiência alguma vez? Eu não. Também não. Eu vou desligar aqui, que eu estou falando só do... né? Então, nunca tinha visto, Ah, legal. Então, a gente, quando era criança, eu até tenho aqui, né, 2 ímãs, só não arrumei a limalha de ferro, né, mas eu tenho aqui 2 ímãs, né, eu ia fazer, mas eu não tenho os 2 ímãs, e dá para fazer, né, esse experimento, só colocar o papel em cima, joga a limalha, mas eu não consegui limalha de ferro, né, mas, enfim, é isso, né, deu para entender. Então, isso, pessoal, muda a perspectiva científica, aquela coisa da gente ter uma visão positivista, de que os fatos eles têm que ser observados, porque a Gestalt ela vai trabalhar nessa perspectiva. Peraí, né? Mas nem sempre o que nós enxergamos é exatamente aquilo que existe, tá? Por quê? Porque a nossa percepção ela vai sofrer algumas interferências que são causadas pela própria organização do nosso cérebro, e é sobre isso que eu quero falar para vocês hoje, tá? Tudo bem? Eu vou começar, então, a apresentar a aula de hoje. Vamos lá. Eu vou, de vez em quando, dar uma paradinha para mostrar alguns vídeos, algumas coisas, tá? Como hoje deu certo, né? Então, a gente vai ficar nessa toada, tá? Que era o que eu ia fazer semana passada, mas não deu certo. Muito bem, então, na continuidade, tá? Além do Kohler, né, o Wertheimer também ele vai participar da criação, né? Aliás, ele vai ser um dos precursores dessas ideias da Gestalt. E olha só que interessante, né? Ele faz uma descoberta ao acaso. Ele estava viajando, né? Ele estava viajando num trem de férias, olha só, né? O cara de férias viajando, tá? Aí ele deu vontade de fazer uma experiência, porque ele observou que no trem que ele viajava, existiam luzes, né, que se alternavam e davam a impressão de movimento, tá? Aí ele já estava meio ligado nisso e falou, puxa vida, né? Mas quando eu olho 2 luzes piscando, eu tenho a impressão que elas estão se movimentando, quando na verdade elas não estão se movimentando, né? Aí então ele falou assim, vou fazer uma experiência. Então ele interrompeu a viagem que ele ia fazer, tá? Ele desembarcou em Frankfurt e comprou um estroboscópio de brinquedo, né? Para analisar as sensações internas, né? Desse estroboscópio. Num quarto de hotel ele foi fazer a experiência, tá? E depois, mais tarde, né? Junto com o Kohler, né, que já tinha feito lá o experimento com os macacos, e o Kafka, né, eles acabaram desenvolvendo a teoria da Gestalt, né? Vocês conhecem o estroboscópio? Vocês já ouviram falar do estroboscópio? Alguém conhece? Alguém já viu? Vocês já devem ter ido, né, na época que a gente podia se aglomerar, que o pessoal ia para as baladas, você já deve ter visto um efeito que é produzido quando o pessoal lá que está organizando a balada, eles apagam todas as luzes e ligam aquela luz que fica piscando, já viram? Uma luz que fica piscando. Pá, 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 pá. E aí você olha para a pessoa dançando, você tem a impressão que ela está dançando em câmera lenta. Vocês já viram isso? Já participaram de balada assim? Essa luz é uma luz estroboscópica, tá? E ela funciona exatamente dessa maneira, né? Ela vai... mais ou menos assim. Os flashes que a luz dá coincide com um determinado movimento daquele corpo. Então, se for, por exemplo, uma roda girando, e essa luz ela vai piscando,
e a hora que ela dá o flash, ela pega aquele ponto da roda, aí ela apaga. Ela dá outro flash, ela pega outro ponto. Se cada vez que der um flash naquela roda pegar o mesmo ponto, mesmo que a roda estiver girando, a gente vai ter a impressão de que aquela roda está parada. Vocês já assistiram filmes em que aqueles filmes de cowboy, né? E que parece que a roda da carroça está girando ao contrário? Já viram isso? Isso é o efeito estroboscópico, tá? Muitas vezes também a gente vê helicópteros, né, passando, e aí você tem a impressão que a hélice está parada. É o efeito estroboscópico. Eu reservei aqui um videozinho também para mostrar para vocês. Ó, vocês estão vendo aqui? Olha só que interessante. Dá para ver, gente? Aqui essa... Sim. Tá? Sim. Ó, quer ver? Ó, vou mostrar para vocês, ó, um efeito estroboscópico aqui. Ó, dá uma olhada na hélice desse helicóptero. O efeito estroboscópico num filme do YouTube, por exemplo, em que aparece um avião que tem a propulsão a hélice decolando. Vocês devem ter notado que a hélice ela parece parada. No entanto, ela está girando em alta velocidade. O que acontece? Às vezes até aparece virando ao contrário. O que ocorre é o chamado efeito estroboscópico, em que o número de frames ou de quadros em que é feito o filme, ele se compara às rotações da hélice. Então, esse movimento de rotação da hélice, combinado com a pulsação dos quadros que são captados pela câmera, faz com que o resultado seja um batimento zero. Então, a hélice aparece parada. Entenderam? Já viram esse efeito em filmes, né? A gente tem um lugar que o pessoal costuma usar em mecânica, que trabalha com balanceamento de rodas, né? Vocês já viram? Quando você vai fazer o balanceamento de rodas, não sei se você já viu, ele usa um aparelhinho chamado estroboscópio. Aqui eu tenho um videozinho que explica um pouco mais sobre essa... Peraí. Cadê aqui? Professor, Oi! seria igual quando a gente pega a caneta assim com o polegar e o indicador e você balança, dá a impressão que ela tá molenga? Então, olha, não, esse é um outro efeito que é Ah, esse é causado, outro. mas o efeito estroboscópico, ele é conseguido com esses flashes, ó, aqui tem um rapaz explicando. Vocês estão ouvindo? O som está dando para ouvir? Tá sim, Bruno. Ah, beleza, então vejam só. Ele vai explicar direitinho como funciona o experimento dele, quer ver? Esse aqui é um site de física. Este equipamento é um estroboscópio. Ele é capaz de emitir luz em uma determinada frequência. Ou seja, ele irá piscar tantas vezes por segundo quanto quisermos. Deste outro lado, temos o ventilador, que ao ligarmos, ele irá girar com uma determinada frequência fixa. Ou seja, ele irá girar tantas vezes por segundo quanto puder. O efeito estrobo ocorre quando a frequência de piscadas do estroboscópio e a frequência de giro do ventilador forem as mesmas. Como podemos determinar este efeito? Ao ligarmos o estroboscópio, podemos regular sua frequência até o momento que encontramos o ventilador parado. Mas como isso pode ocorrer? Quando o estroboscópio emite um flash, vemos o ventilador numa determinada posição. E o próximo flash só será emitido quando o ventilador voltar para a mesma posição que anteriormente, dando a impressão de parado. Este efeito, entre outras aplicações, pode ser utilizado em uma oficina mecânica para balanceamento de rodas. Essa máquina aqui, ela tem essa lâmpada que chama-se lâmpada estroboscópica.
Embaixo do carro eu coloco esse cavalete que tem embaixo do carro. Embaixo ele tem um sensor, captador de vibração. Depois eu baixo o carro com o peso em cima do cavalete. Depois eu giro o pneu com a máquina. Daí depois já com a sustentação do peso do veículo em cima do cavalete, a máquina vai virar, vai chacoalhar em cima do cavalete. O cavalete vai transformar a vibração em quantidade de chumbo. E a quantidade de chumbo daí a gente vê o que aparece no painel digital da máquina. Daí eu vou ter que fazer a leitura, que nem eu mostrei para vocês aqui agora há pouco, fazer a leitura. Se estiver acima da tolerância do que é permitido pela máquina, daí eu vou ter que ir colocando chumbo até baixar o limite de tolerância zero, né? O mais próximo possível de zero, para sair um balanceamento perfeito. Estroboscópica é uma lâmpada movida a vibrações. Cada vibração que dá no carro é um flash de luz que vai acender, é uma vez que ela acende. Se movimentar várias vezes, ela vai movimentar várias vezes. Para mim, poder ter um ponto de localização, para mim, sabe, ter referência aonde colocar o chumbo. Que ele tem um ponto exato para se colocar o chumbo. Isso aí. Então, esse é o efeito estroboscópico, tá bom? Eu não estou conseguindo voltar aqui. Esse aí, então, é o efeito estroboscópico. O que significa isso, pessoal? Significa que nem tudo aquilo que a gente vê é verdade, tá? Às vezes, nós olhamos as coisas, essa é a questão da Gestalt. Ela vai trabalhar tentando entender de que maneira que nós percebemos as coisas de maneira distorcida. Então, nem tudo aquilo que a gente está vendo realmente é verdade, é o que existe, tá? Então, o nosso cérebro, ele vai formar as suas ideias a partir de determinadas maneiras de perceber o mundo. Então, dependendo da maneira, dependendo da forma como eu percebo as coisas, como eu noto as coisas, eu vou constituindo o meu mundo psíquico. Ok? Então, foi isso, né? Vou voltar aqui à apresentação. Foi isso que o Wertheimer, ele observou, tá? E aí eles começaram a fazer várias pesquisas, vocês veem, né? De repente, uma sacada que ele teve na hora que ele estava de férias, né? Ele acaba conseguindo constituir, junto com os colegas dele, uma grande teoria, tá? Que é uma das três, né? Nós temos as três principais vertentes da psicologia, né? O comportamentalismo, a psicanálise e a Gestalt. As demais derivam dessas três, tá? Então, o problema de pesquisa do Wertheimer, né, que junto com Kofke e o Kohler, né, foram trabalhando, envolvia essa ideia da percepção de movimento aparente, tá? Ou seja, muitas vezes, né, da mesma maneira que o estroboscópio, ele mostra uma situação errônea do que está acontecendo. Então, vocês viram que a hélice lá do helicóptero está funcionando, mas parece que está parada. Também acontece o oposto disso, tá? Você tem também uma ilusão de movimento, que foi exatamente, né, o que o Wertheimer ele percebeu, né, quando ele estava viajando. Quando ele via, por exemplo, dois focos de luz fixos, né, a luz está parada, mas se ela fica piscando, nós temos a impressão de que está havendo um movimento ali. É como se ela tivesse saindo de um lugar para o outro, tá? Isso se chama fenômeno Phi. O cinema se utiliza dessa ilusão. Vocês sabem que o cinema, na verdade, são várias exposições de fotos que vão se intercalando, né? Então, você vai filmando as fotos sendo trocadas, né? Então, na verdade, não há movimento ali. O que você tem é uma ilusão de movimento. Eu também trouxe um outro videozinho breve
para falar do efeito Phi, tá bom? Eu vou mostrar para vocês entenderem um pouco melhor do que eu estou falando. Ó, inicialmente, eu vou mostrar para vocês como é que se dá essa questão do efeito Phi, tá? Aqui tem uma forma gráfica que é bastante interessante. Ó, tá vendo? Ó? Notem que aqui eu tenho vários pontos, né, colocados, e quando eu tiro um e coloco outro, eu tenho a impressão que eles estão se mexendo. Né? Olha só, isso é uma ilusão que eu tenho. Não dá a impressão que eles estão se movimentando de lugar? Mas eles estão parados. O que eu faço, olha, o que eu faço é tirar, ir apagando um por vez, ó. Né? Isso que, na verdade, é isso que acontece. Tá? Se isso aqui fosse um conjunto de lâmpadas em formato de círculo, era só eu apagar uma por vez. Então, quando eu faço isso, a impressão que eu tenho é que está havendo um movimento, quando na verdade não é movimento, tá? Eu vou mostrar aqui na prática onde que a gente vê esse tipo de coisa. Ó, dá uma olhada nisso aqui. Ó, quando eu vejo, ó, tá vendo, ó? Quando eu olho para isso, eu tenho a impressão que está se movimentando, mas não está se movimentando, está parado. Na verdade, o que eu tenho é uma sequência de lâmpadas que vão apagando e acendendo, né? Para dar esse efeito de movimento. Então, na verdade, não existe movimento aqui, tá? É uma ilusão. Eu tenho uma ilusão que está havendo um movimento, tá? Mas não há esse movimento. Entenderam? Isso é muito comum, né? A gente vê... Esse é o efeito Phi. Entenderam? Ó, vou mostrar outras coisas aqui do pessoal trabalhando mais com o efeito Phi. Deixa eu ver se é esse aqui que eu queria mostrar. Não, não é esse. Ó, outro painel do LED, tá vendo? Ó, olha só aqui em cima, ó, não tá, a gente tem a impressão que está tudo se movimentando, mas não está. Na verdade, o que acontece? São pequenas lâmpadas que acendem e apagam numa frequência programada, tá? Aí. Então, isso é o efeito Phi, tá? Ok? Eu tenho mais um outro interessante aqui. Aí o pessoal vai exagerando um pouco também, né? Quer ver? Tem... cadê? Olha só que legal isso aqui. Também é o efeito Phi, né? Que o pessoal faz. Tá vendo? Isso tudo aparece na roda do carro. Olha só que ele tem um programa que ele coloca e ele escolhe o que ele quer fazer, né? E aí ele vai montar uma barra com as luzes de acordo com o desenho que ele quer formar. Aí ele coloca o programa aqui na barra. Essa barra ela é ligada na roda do carro. E aqui ó, tem as lâmpadas. Essas lâmpadas, tá vendo? Elas acendem numa sequência que é programada, tá? Então, elas acendem e apagam, aí ele instala essa barra, né? Com essas luzes que acendem e apagam, né? Ó, tá vendo? Tá vendo? As luzes, é isso só que ela faz. A única coisa que essa barra faz é isso aí, ó. Ela vai mudando de cor. Aí, quando o carro anda, ele dá o efeito. Quer ver? Ó, dependendo da velocidade. Ó, olha só que interessante, gente. Ó, vai mudando os desenhos. Tá vendo? Tá certo? Esse é o efeito Phi.
Ok? Então, isso tudo, pessoal, é para a gente poder entender que o nosso cérebro, ele vai captar, ele vai perceber coisas que, na verdade, não são... Quando você vê esse filme aí que mostra o desenho, né, sendo feito, na verdade, é o nosso cérebro, é a nossa maneira de ver que vai criar essa ilusão de movimento, de desenho, mas que, na verdade, ele não existe, tá? Bom, aí, essas ideias dos psicólogos da Gestalt, né, acabava entrando em contradição com tudo que se tinha até então, tá? E quando eles começam a apresentar as ideias, porque, veja, a física, a ciência, na época, era uma ciência positivista, tá? Que dizia o seguinte, olha, você tem que comprovar as coisas para que a coisa seja ciência. Mas, ao mesmo tempo, o que você tinha? Você tinha um avanço da física caminhando numa outra direção, mostrando, como eu mostrei para vocês lá, o experimento lá da limalha de ferro, mostrando que, na verdade, nem tudo aquilo que você vê está acontecendo, e nem tudo que está acontecendo você tem condições de enxergar, como é o caso do campo magnético. Bom, então, como que você vai fazendo, como que a física estuda esses fenômenos, tá? E a Gestalt, então, ela entra na discussão dessa nova física de então, tá? Então, muitas coisas que a Gestalt apresentava era considerado uma verdadeira heresia para a ciência da época. E aí, né, gente, como sempre acontece, sempre que você tem um grupo aí de intelectuais, cientistas que vão fazer afirmações que são muito contundentes, né, você tem que rever, né, você tem que fazer uma revisão geral, tá? Depois, para poder fazer um embate com esse paradigma anterior, né? Então, depois que o Wertheimer ele passa a estudar a percepção do movimento aparente, o efeito Phi é percepção de movimento aparente. Então, dá a impressão que o movimento existe, mas ele não existe, né? Então, aí os psicólogos da Gestalt, eles começam a se dedicar a um outro fenômeno perceptivo que também é uma distorção daquilo que está acontecendo, né? Que é o chamado constância perceptiva, tá? Por exemplo, né? Vamos pensar o que seria essa constância perceptiva. Quando a gente está no cinema e a gente se senta na fileira, sabe aquelas fileiras da frente, e a gente fica um pouco deslocado? Às vezes a gente quer assistir muito um filme, porque é uma posição ruim essa, né? Ficar no canto do cinema, porque a gente fica com o pescoço torto, é ruim. A gente prefere sempre sentar no meio. Mas se é a estreia de um filme que você há muito tempo está esperando para assistir, e só sobrou esse lugar, você vai e passa por isso. Aí que você percebe, se você pode notar que o que você enxerga não é um retângulo, né? Você vê um trapézio, tá? Por quê? Porque é assim que a gente enxerga. A perspectiva faz com que a gente enxergue um trapézio. Só que você, na verdade, você percebe como um retângulo. Então, você não vai sentir essa diferença, tá? Você vai saber que é um retângulo. Você não vai falar assim, mudaram a tela, agora estão trazendo uma tela trapezoidal. Não, você sabe que a tela ela continua sendo um retângulo. Tá? Muito embora o que você está enxergando seja um trapézio. Tá bom? Então, isso é uma questão importante, tá? Então, ela é chamada de constância perceptual ou constância perceptiva. Então, o que seria isso, né? Constância perceptual ou constância perceptiva seria a qualidade de integridade ou plenitude da experiência perceptiva, da experiência perceptual, que não se altera mesmo com a mudança dos elementos sensoriais. Então, vejam, de novo, a gente falando, olha, nem tudo o que a gente percebe é realmente real. Por quê? Quando você olha para uma tela de cinema e você vê um trapézio,
não é um trapézio. O que você está vendo é uma forma distorcida de uma figura retangular. Então, vocês entenderam? O que você está vendo não é a realidade, né? Mas uma forma do seu cérebro organizar as informações que vão dar para você um entendimento de mundo. Agora, vejam só, né? Se ele faz isso com uma figura, conhecida, ele vai fazer com outras coisas também. Então, o pessoal da Gestalt chamava atenção para isso. Olha, vejam, nem sempre você está vendo aquilo que você está vendo é a realidade. Você está interpretando a realidade, mas o que você vê não é real. O que você vê é uma interpretação que você faz do real. E olha só como é interessante, né? A gente traz isso para a nossa vida cotidiana. Quantas vezes a gente briga com outras pessoas porque a gente tem certeza, a gente viu determinada coisa, mas nós vimos com o nosso olhar, nós vimos com o nosso ponto de vista, nós vimos com a forma como nós enxergamos aquilo. Então, vamos supor que você tivesse duas pessoas indo ao cinema, e aí uma que sentou lá no cantinho, que viu a tela trapezoidal, que discutisse com uma outra que estava sentada no meio do cinema, dizendo o seguinte: olha, vocês viram que o pessoal do cinema mudou, a tela não é mais retangular, agora a tela é retangular. Uma conversa maluca, né? Mas percebe? Se você realmente fosse naquilo que você viu, você iria dizer isso: olha, a tela é trapezoidal. E aí o colega que estava no meio do cinema falou: não, imagina, tá do mesmo jeito. Não. Aí você ia falar: eu vi, eu tenho certeza que a tela é trapezoidal. Como é que você... É isso que ele viu? É exatamente isso que ele viu, tá? Só que a tela não mudou, a tela continuou retangular. Percebe? Então, essa é a grande questão. Claro que, por conta da constância perceptiva, você vai saber que a tela não ficou de uma outra forma, que a tela ficou... você estava vendo aquele jeito, a tela continua retangular, né? Então, essa é a questão, né, que o pessoal da Gestalt vai trazer para a gente poder pensar. Quer dizer, nem tudo aquilo que eu vi, que eu tenho certeza, nem tudo aquilo que eu escuto, nem tudo aquilo que eu vejo, nem todo o cheiro que eu sinto reflete a verdade, a realidade. É tudo uma forma de interpretação da realidade. Deu para entender? E é dessa maneira que a gente vai pensar a constituição do indivíduo. Ó, aqui um exemplo, tá? De constância perceptiva. Uma porta fechada e uma porta entreaberta e um pouco mais aberta. Notem que se eu for levar a rigor o que eu estou enxergando, a minha segunda porta, a porta do meio, e a terceira porta, né, aqui do lado direito, não são mais retangulares. Mas quando eu vejo uma forma assim, eu já imagino que ela seja retangular. Eu não vou... Mas por quê? Porque eu já sei que isso é o resultado do quê? Da perspectiva, tá? Então, mas, de qualquer forma, né, é o que eu vejo. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Aqui também, ó. Como que a gente vai vendo as coisas, tá? Então, dependendo da maneira como eu vou girando, tá? Eu vejo de um jeito ou de outro, tá? Entenderam? Então, isso que é a constância perceptiva. Olha só que legal esse quadro. Quando eu olho para esse quadro, eu tenho certeza, eu olho para o quadro, eu tenho certeza que essas xícaras são circulares. Em momento algum, pelo menos, eu tenho a impressão que vocês também, e se vocês perceberem xícaras ovais, comecem a ficar preocupados, porque não é normal. Tá certo? A hora que eu olho para essas xícaras, eu tenho certeza que elas são redondas, tá? Eu tenho certeza absoluta que elas são redondas, né? Mas, se eu fosse me levar por aquilo que que o meu olhar vê, que a minha visão vê, eu iria dizer que elas são ovais, tá? Mas não são, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não tem ninguém aqui que olha para esse quadro e imagina que essas xícaras são ovais, tá certo? Ok? Por favor, tá? Tá certo, né? Elas são redondas, elas são circulares. O que faz eu ter certeza disso é a minha constância perceptiva, tá? Então, vocês entenderam? Então, olha, mesmo vendo as coisas
tendo em vista algo que passou pela minha experiência, eu vou interpretar aquela coisa de acordo com aquilo que eu vivi, de acordo com aquilo que eu experimentei. O que não significa que aquilo que eu vejo, que aquilo que eu estou percebendo, que eu estou interpretando, significa a realidade, significa a verdade, tá? Bom, então, a percepção, ela não pode ser explicada simplesmente como um conjunto de elementos ou a soma das partes. Lembra que uma das questões que a Gestalt traz é exatamente essa? A Gestalt vai dizer o seguinte, o todo é maior do que a soma das partes. E esse caso que eu mostrei para vocês aqui, esse caso aqui da xícara, é um caso bem típico da gente poder fazer essa reflexão. O todo seria o quê? Seria o quadro, tá? Mas eu não posso simplesmente, para entender o quadro, eu não posso separar em partes. Por exemplo, eu não posso pegar essas figuras e separar, porque eu não vou entender, eu só vou entender no conjunto. Eu só vou entender com relação à interpretação que eu faço dessa figura. Não dá para separar xícara por xícara, uma florzinha, uma mesa, não dá. Eu tenho que enxergar o todo. Não basta somar as partes. E essa é uma das questões que a Gestalt acabou comprando briga. Por quê? Na ciência tradicional, você faz o quê? Você faz análise. O que é análise? O que significa analisar? Analisar significa, literalmente, você reduzir o todo em pequenas partes. E estudar cada parte na relação com a outra parte. E a Gestalt vai dizer que, se você faz isso, você não vai ter uma noção do real, né? Você vai ter uma noção distorcida do real. Por quê? Porque você não pode dividir o todo em partes. Para você entender o todo, você tem que entender o todo de uma vez só, tá? Então, a percepção é um todo, uma Gestalt, tá? E qualquer tentativa de analisá-la ou reduzi-la em elementos a destruirá. Por que qualquer tentativa de analisá-la? Porque analisar é isso que eu falei para vocês. Analisar é você dividir em pequenas partes, nas menores partes possível, e entender como essas pequenas partes se relacionam uma com a outra. Isso que é analisar, tá? Então, você não pode analisar ou reduzi-la em elementos, porque se você fizer isso, você destrói a Gestalt, tá? Você destrói a percepção que você tem daquele objeto, ok? Bom, você já deve ter visto, né, que existe uma dificuldade com relação ao termo Gestalt. Por quê? Porque Gestalt não tem tradução, né? Então, é diferente, por exemplo, do funcionalismo, do behaviorismo, porque o behaviorismo, na verdade, pode ser utilizado como sinônimo do comportamentalismo. Então, se eu falo behaviorismo ou eu falo comportamentalismo, dá na mesma. Por quê? Porque as duas formas significam comportamento. Behavior é comportamento, tá? Então, comportamentalismo, behaviorismo, ambos significam o estudo do comportamento. É a mesma coisa funcionalismo, mesma coisa, enfim, as outras teorias. Agora, a Gestalt não, tá, gente? Gestalt não tem tradução. Não existe uma tradução. Então, quando nós falamos Gestalt, nós estamos nos referindo a Gestalt, tá? Não tem, né? Não dá para traduzir, né? A gente pode tentar uma aproximação, né? Pode tentar uma aproximação. Por exemplo, alguns equivalentes, tal como forma, formato, configuração, tá? Que são formas da gente poder entender. Então, não dá, né? A Gestalt, você tem que olhar o todo, né? Olha só essa figura, como ela... Não dá uma certa aflição de olhar para ela, né? Essa figura é uma coisa assim, né? Você tem que olhar para ela como um todo, tá? O todo dessa figura é uma Gestalt, tá? Então,
ela causa, quando nós olhamos para ela nos causa uma certa atenção, né? Tem uma outra figura aqui, eu vou mostrar para vocês, quer ver? Ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma outra figura, que também traz essa noção. Ó. Veja só isso aqui. Tá vendo? A mesma ideia do movimento aparente. Se eu olhar para essa figura aqui, opa. Tá vendo? Ó? Deixa eu colocar ela de novo aqui no comecinho. Chega aqui, minha filha. Ó, se eu olhar para ela, eu tenho a impressão que ela está se movimentando. Tá vendo? Ó? Se eu olhar fixamente para ela, eu tenho a impressão que ela se movimenta. Olha no meio dela para vocês verem. Né? Como é que você explica isso? Você só consegue explicar isso, não dá para analisar. É o todo que você está vendo aqui. Né? Se você dividir essa figura em partes, você não vai conseguir explicar o que... É isso que os gestaltistas querem dizer. Não adianta querer analisar, eu tenho que ter o entendimento do todo. Eu olho para a figura e entendo de maneira total, tá? Na sua totalidade. Por isso que a gente vai ter as questões de ilusão de ótica, tá? Então é isso que eles estão querendo dizer quando eles afirmam, né? Dá uma olhada nesse outro videozinho aqui, olha só que interessante. Preste atenção nesta figura. Note o quadrado onde tem a letra A e o quadrado onde tem a letra B. Na sua opinião, estes quadrados são da mesma cor? Provavelmente dirá não. O quadrado onde tem a letra A é mais escuro que o quadrado onde tem a letra B. No entanto, eu digo a você que estes dois quadrados são da mesma cor. E isso não passa de uma ilusão de ótica. Verifique. Vou retirar um pedaço do quadrado A e arrastá-lo até o quadrado B. Na hora que ele estiver passando pela sombra que este cilindro verde à direita causa, a impressão que dá é que o quadrado mudou de cor. No entanto, o quadrado continua da mesma cor. Percebeu? Vamos fazer ao contrário agora. Vamos pegar um pedaço do quadrado B e arrastá-lo até o quadrado A. Perceba que acontece exatamente a mesma coisa. O quadrado B é feito da mesma cor do que o quadrado A. Na hora da sombra, a gente percebe isso. Vou mostrar isso de outra forma agora. Se passarmos uma faixa entre A e B e pintarmos ela desta cor, perceberemos que o quadrado A é da mesma cor do quadrado B. E até mesmo da mesma cor do quadrado que não tem nenhuma letra aqui de baixo. Com este vermelho, você pode perceber melhor que os três quadrados são da mesma cor. No entanto, só tirar a faixa já começa a confundir um pouco. E se tirar o quadrado vermelho, tudo parece voltar igual ao início, onde o quadrado A parece ser mais escuro que o quadrado B. Entenderam? Interessante, né? Ou seja, se eu não me atentar para o todo, eu não consigo, eu sou levado, eu sou enganado, né? Então, na verdade, essa é a questão. Não dá para você separar as coisas, tem que olhar no todo, tá? Essa é a grande questão que a Gestalt traz para a gente poder pensar, tá bom? Muito bem. Bom, então, a Gestalt, ela vai, a partir dessa ideia, dessa visão, né, falar dessa organização perceptiva, dessa organização perceptual que nós temos.
percebemos os objetos do mesmo modo que observamos o movimento aparente, tá? Como unidades completas e não como agrupamentos de sensações individuais, que é o que eu mostrei para vocês. Esse último vídeo mostrou exatamente isso. Quando eu olho para o todo, o que me faz pensar que aquele quadrado, o quadrado B, ele é mais claro que o primeiro quadrado, o quadradinho de cima, é o todo, é o conjunto todo. Então, veja, se você tem um paciente que chega para você trazendo uma série de questões, uma série de problemas, não adianta você chegar para ele e falar, olha, mas o seu problema é simples de resolver, né? Não, porque você tem que entender o que ele está te trazendo, entendendo o todo. Então, não adianta, vamos supor, que o paciente ele tenha medo de agulha. Aí ele chega no seu consultório e fala assim, olha, eu tenho receio de tomar minha vacina porque eu tenho medo de agulha. Aí você vai falar, não, imagina, que nada, uma agulhinha, não faz mal. Mas não é assim. Nós temos que entender o todo, nós temos que entender o que significa para aquele paciente o medo da agulha. Vocês entenderam? O que significa aquilo para ele? Não é o que significa para mim. Porque se eu olhar de acordo com o meu olhar, se eu olhar de acordo com aquilo que eu penso, eu vou falar, isso é uma besteira. Uma agulha às vezes não vai fazer mal, vai te proteger de uma doença que é super terrível, coisa e tal. Então, o que você tem que fazer? Você tem que enxergar o todo, da mesma maneira como aquele quadrado que eu mostrei para vocês, né? O xadrezinho lá. Então, se você não olha o todo, para você ficar, né? Se eu chegasse para vocês e simplesmente falasse, olha, tá vendo esse jogo aqui, esse xadrez? Os dois quadrados têm a mesma cor. Você fala, imagina, você é maluco. Tá claro, a gente enxerga, e mesmo sabendo que os dois têm a mesma cor, a gente continua enxergando cor diferente, tá? Por quê? Porque você tem que entender o que está acontecendo. Então, quando o paciente chega no seu consultório, numa perspectiva da Gestalt, você não pode usar a sua interpretação, você tem que usar a interpretação dele para entender o problema dele, tá? Porque senão você não vai entender. Vai parecer alguma coisa que é esquisita para você, mas para ele não é esquisito, né? Tá bom? Então, esses princípios seriam as regras fundamentais, tá? Então, que eu vou mostrar, que eu vou falar para vocês, tá? Da organização perceptual. Então, são os princípios, né? Da teoria da Gestalt, tá? Então, a organização perceptual ocorre de maneira instantânea, tá? Sempre que percebemos diversos padrões ou formatos. As minúsculas partes do campo perceptual, elas vão se juntar para formar estruturas distintas das originais, né? Então, o nosso cérebro, ele tem essa tendência de juntar as coisas, tá? O nosso cérebro tem essa tendência de dar uma interpretação específica, né? Então, essa organização perceptual, ela é espontânea e inevitável, não dá para você evitar. Quando eu mostrei para vocês aquele vídeo, esse último vídeo do xadrez, mesmo sabendo, né, que os dois quadrados têm cores iguais, eu não consigo ver diferente. É só quando faz o contraste. Quando eu vejo uma porta, eu estou olhando para a minha porta aqui, estou vendo ela está entreaberta. Eu não vejo uma porta, eu não vejo uma figura retangular, tá? Eu vejo uma figura trapezoidal. Só que, por quê? Porque isso é automático, não sou eu que defino, tá? Então é isso. Então é o paciente chegando para você e dizendo, não, eu estou vendo uma porta trapezoidal. Então ele vai ter que desenvolver uma capacidade de entender que aquilo que ele está vendo não é exatamente a realidade. Ele está vendo um trapézio, mas a porta não é trapezoidal, a porta é retangular. Depende do quê? Depende do ângulo que ele está olhando, que vai dar para ele uma visão. Eu acho que interessante. Nós já falamos isso, né, no senso comum. Depende do ponto de vista. A Gestalt, ela vai defender a ideia de que para você entender um fenômeno, você tem que ampliar cada vez mais a sua capacidade de enxergar. Você tem que ampliar cada vez mais a sua capacidade de olhar o todo.
né? Se você olha de um lado só, se você olha uma parte só, você vai ter uma visão distorcida do objeto que você está tentando conhecer, tá? Então, normalmente, isso tudo vai te dar um padrão perceptivo, tá? E você não precisa formar, você não precisa aprender. Isso é uma coisa que já vem, né? Os associacionistas, aqueles que trabalhavam com a ideia da associação de ideias, diriam que você teria que fazer uma associação de ideias. Mas os gestaltistas dizem que não, né? Dizem que isso já vai estar com você, né? Da mesma maneira que aquele vídeo que eu mostrei para vocês dos chimpanzés, né? Eles não aprenderam, já estavam com, então eles se deparam com uma determinada questão para resolver, eles vão resolver. Eles não precisam aprender para poder resolver. Então, nesse sentido, né, a Gestalt ela vai trabalhar dessa maneira, tá? Então, de acordo com a Gestalt, o cérebro ele seria um sistema dinâmico e todos os elementos ativos eles vão interagir com o cérebro em determinado momento, tá? Então, o cérebro está em constante atividade, tá? E esses elementos eles estão interagindo, eles estão em movimento o tempo todo, tá? Então, a área visual do cérebro não responde separadamente aos elementos individuais do estímulo visual, conectando mediante algum processo mecânico de associação, tá? Então, eles falavam que não é assim, né? Então, na verdade, você não tem essa coisa separada, né? Eles dizem que o contrário disso, os elementos similares ou bem próximos tendem a se combinar, e os elementos diferentes ou distantes a não se combinar. Então, o nosso cérebro, ele automaticamente ele vai juntando essas informações, ele vai criando essas informações, tá? E aí você vai ter alguns princípios de organização perceptiva, tá? Os princípios são esses: o princípio da proximidade, o princípio da semelhança, o princípio da simplicidade, também é conhecido como o princípio da boa forma, o princípio da continuidade, o princípio do fechamento ou do preenchimento e o princípio da figura e fundo, tá? Eu vou explicar para vocês cada um desses princípios. E vocês vão ver que são coisas do cotidiano, são coisas que o tempo todo passamos batido e não damos a atenção a ele, tá? Já entra na nossa maneira automática de perceber as coisas. Bom, então vamos começar com a questão da proximidade, né? Então, sempre que você tem elementos, o seu cérebro, isso é automático, né? O cérebro, ele vai juntar essas partes bem próximas umas das outras, tá? Por isso que é o princípio da proximidade. Então, quando você enxerga uma figura assim, vamos falar dessa figura que tem esses pontinhos brancos. A nossa tendência é olhar para essa figura e enxergar esses pontinhos separados em 3 colunas, não é? Em 3 colunas verticais, quando a gente olha para isso aí. Mas quem disse que é isso, né? É o nosso cérebro que organiza. Para a gente, essa é a forma melhor para poder dizer o que nós estamos enxergando. Então, se eu perguntar para alguém, olha, você pode descrever para mim o que você está vendo aí? Certamente a pessoa fala, olha, eu estou vendo 3 colunas compostas de dois segmentos de pontos brancos posicionados na vertical. Dificilmente alguém vai fazer uma referência a essa figura com pontos brancos na horizontal. A nossa tendência é enxergar desse jeito, juntos e nessa posição. Se voltarmos os nossos olhos para essa figura de baixo, essa figura dos pontos pretos, a minha tendência é dizer o seguinte, olha, o que eu vejo aqui, 3 pontos na vertical e 3 pontos na horizontal. Mas quem disse que é isso, né? O nosso cérebro, ele já organiza esses elementos em termos de proximidade. Ele automaticamente faz isso. Na prática, vocês vão ver que a gente enxerga tabelas assim. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês mais um
Mais uma coisinha interessante. Ó, quando eu pego, por exemplo, ó, eu posso ter uma tabela assim, tá certo? Ó, que está dividida, então eu pego, tenho linhas, né, que dividem e me dão as categorias, cada qual no seu lugar. Mas também eu entendo se eu tiver uma tabela assim, ó. Eu entendo, ó, essa tabela aqui, ó. Ela não tem, percebe? Ela não tem as linhas divisórias. Mas quando eu olho, eu já imediatamente eu agrupo, meu cérebro, ele vai agrupar essas informações. Então, eu vou agrupar em colunas. A coluna escrita etapa, objetivo, atividade, resultado esperado e agentes. Tá vendo? Ó, é automático, tá? Eu enxergar esse quadro aqui dividido em 1, 2, 3, 4, em 5 colunas. Eu vou falar que a primeira coluna é a coluna das etapas, a segunda coluna é a coluna dos objetivos, a terceira de atividade. Por quê? Porque o meu cérebro ele produz esse efeito, tá? Ele organiza. Então, notem, o nosso cérebro ele tem essa tendência a organizar as coisas, tá bom? Isso, pessoal, não é aprendido, tá? Isso é automático. Da mesma maneira, eu tenho outras tabelas aqui, mas acho que já deu para entender, né? Aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui eu olho para essa tabela, eu vejo linhas, né? Tá? Pá, pá. Bom, então, voltando aqui. Então, a tendência do nosso cérebro é efetivamente fazer de maneira automática essa separação, tá? De acordo com a proximidade que eu tenho dos objetos. O outro princípio, pessoal, é o princípio da continuidade, tá? Ou seja, há uma tendência do nosso cérebro, né, de ter uma percepção seguindo uma certa direção, que os elementos, de acordo com como eles estão dispostos, dele existir. Então, essa primeira figura que eu tenho aqui, eu tenho a impressão que ela é uma figura, né, que ela desenha uma espécie de um S, né, que ela vai e volta. Por quê? Porque eu vejo esse pontilhado, na verdade é um tracejado, né? Pontilhado é o de baixo, mas esse tracejado eu vejo como se fosse uma continuidade, tá? É como se ele tivesse uma continuidade. Embaixo, da mesma forma, tá? Então eu vejo essa figura que está aqui no canto inferior esquerdo. Se eu perguntar para vocês que figura é essa, vocês vão falar que é um quadrado. Mas quem disse que é um quadrado? O quadrado você não tem que ter 4 retas que se cruzam, né? Aqui eu não tenho 4 retas, eu tenho pontos não, traços, né? Que são colocados. Então, a rigor, não seria um quadrado. Só que a minha tendência é dar essa continuidade, né? Dar essa continuidade para a coisa. Tá? Então, olha assim, eu enxergo uma linha contínua. A segunda figura aqui embaixo é da mesma maneira. Eu vou falar que é uma reta inclinada. Não é uma reta, né? São pontos que foram dispostos e que a minha percepção junta tudo. E o outro quadrado, o degradê, da mesma maneira, né? Eu tenho a impressão, né, que existe uma continuidade, tá? Eu vou dizer que é degradê, vou dizer que existe uma continuidade. Essa é uma propriedade do nosso cérebro, tá? Que os gestaltistas, eles foram estudar para poder entender de que maneira que nós percebemos as coisas. Um outro princípio que nós utilizamos é o princípio da semelhança, né? O que diz esse princípio, né? Esse princípio diz que as partes que são parecidas, elas tendem a ser vistas juntas, formando uma espécie de um grupo. Na primeira figura que eu tenho aqui em cima, eu tenho uma tendência a juntar as bolinhas brancas e as bolinhas pretas de maneira separada. E se eu olhar para esse quadro, eu vou dizer, olha, a tendência é dizer, olha, o que tem aqui são linhas que se alternam entre bolinhas brancas e bolinhas pretas. A tendência é essa, né? Eu enxergar essa figura na horizontal.
é muito mais difícil alguém falar assim, eu vejo colunas de bolinhas alternadas, branca e preta, branca e preta, branca e preta, depois... Não, a pessoa vai olhar tudo branco, depois embaixo tudo preto, depois... É uma tendência, tá? Por outro lado, a figura de baixo me força a enxergar a divisão em colunas. Eu vou dizer que tem uma coluna de quadradinho, uma coluna de círculo, outra coluna de quadrado, outra coluna de círculo. Por quê? Porque essa é a tendência, né? Do cérebro, ele juntar as coisas que são semelhantes. Tá bom? Beleza? Então, esses são princípios, tá? E aí eu tenho o princípio do fechamento, né? O princípio do fechamento. Que eu olho para a figura e eu já tenho a noção do que ela significa, né? Então, a tendência da nossa percepção em completar figuras incompletas, né? De ter de preencher as lacunas. Então, eu olho para essas figuras e eu vejo exatamente isso, né? Então, eu vejo, por exemplo, a figura do tigre, né? Nessa primeira figura, eu tenho a impressão que é um tigre. Por quê? Porque o meu cérebro ele fecha, né, a figura. Então, mas a rigor, são várias linhas, né, que estão dispostas no papel, que a maneira como elas estão dispostas me passa a impressão de ser um tigre, tá? E assim por diante. Olha só aqui, esse desenho aqui, gente, que interessante. Isso no canto superior direito, né? Eu olho para a primeira figura, figura A, que está aqui nesse desenho, e eu tenho a impressão de que tem um triângulo no meio de de 3 círculos, mas não tem, né? Na verdade, são círculos que estão cortados, né? E dispostos de uma tal forma que vai me dar a impressão que tem o quê? Que tem um triângulo no meio. A mesma coisa, né, acontece com a figura B do lado, né, que se eu olhar, eu tenho a impressão que é uma corda, uma coisa que está enrolando num mastro, num bastão qualquer. Olha só essa figura C, gente, que coisa mais impressionante, né? Dá a impressão que eu tenho aqui o quê? Um desenho em 3D, né? Em 3 dimensões, tá? Dá a impressão que é uma esfera. Por quê? Por conta da maneira como foi apresentados os detalhes do desenho, da figura. E a figura D, né? Eu tenho a impressão que é uma cobra, né? Mergulhando, né? No rio, num outro lugar, tá? Quando na verdade não é. E assim por diante, tá? Esse homenzinho no final, vejam que coisa interessante, né? Olhando da maneira como ele está disposto, eu vejo uma pessoa correndo, tá? Mas olha, eu uso 1, 2, 3, 4, 5, com 6 traços eu já posso dizer que é isso, né? Enfim, eu tenho o meu cérebro, ele faz esse fechamento do estímulo, tá? E o outro princípio é o princípio da simplicidade, né? Esse princípio da simplicidade vai ocasionar uma tendência de vermos a figura como tendo uma boa qualidade sobre as condições de estímulo, né? Que seria a chamada boa forma. Acontece essa boa forma, por quê? Porque você vai... o seu cérebro vai interpretar de acordo com alguma coisa conhecida. Então, eu pego essa primeira figura, a hora que eu olho, o meu cérebro ele junta as informações e vê um crânio, quando, na verdade, não é um crânio. Na verdade, é a Colombine e o Pierrot, que estão sentados numa mesa de bar, tomando alguma bebida, ao luar, né? Então, essa bola branca que tem lá no fundo é a lua, e eles estão no luar, né? A Colombine e o Pierrot, talvez no final de um baile de carnaval, estou interpretando já, tá vendo, né? Aí, mas só que a hora que você olha, que você enxerga, você vai ver o quê? Você vai ver eu ia falar caveira, né? Não, um crânio, tá certo? A de baixo é a mais tradicional.
você pode enxergar tanto uma moça quanto uma senhora. Depende do que você toma como base. Você pode enxergar uma moça com a face virada para lá, né, para a sua direita, com um véu na cabeça, né? Ou você pode enxergar uma senhora, tá? Uma senhora também com nariz grande, né? Queixo grande, também com um véu, né? E com um olhar bastante triste. Então, ou seja, dependendo da sua maneira de ver, você vai ter essa impressão. Já aconteceu com vocês de vocês estarem andando na rua e aí, de repente, você enxerga lá longe uma pessoa e você fala assim, aquela pessoa é, sei lá, fulana, né? E aí você vai se preparar para cumprimentar, a hora que a pessoa chega perto de você, não é a fulana, é uma outra pessoa que você nunca viu, né? Essa é a tendência, né? O princípio da simplicidade, o princípio da boa forma, ou seja, seu cérebro ele vai tentar enxergar as coisas a partir de algo que ele já conhece, tá? Então, algo que ele já conhece, então ele vai fazer essa distinção. Aqui, eu tenho, do outro lado, aqui, eu tenho uma figura. É a mesma figura, tá, gente? Igualzinha. Só que você vira de cabeça para baixo. Quando você vira de cabeça para baixo, olha, parece um rapaz, né? Com uma expressão, né? Meio marota aí, né? Uma expressão, né? De quem vai aprontar alguma, tá? Só que se você pega essa mesma figura e vira de cabeça para baixo, né? Você tem a impressão de um homem, né? Com mais idade, com uma expressão mais triste, de barba, bigode, né? E é isso, né? Vocês viram? Quer dizer, depende, né? Do que você está vendo. Agora, de qualquer forma, você vê a figura de um jeito ou de outro, a simplicidade vai ser de acordo com aquilo que você já conhece, tá? E o outro princípio é o princípio chamado figura e fundo, né? Que você já deve ter visto também, tá? Então, o meu cérebro, ele vai conduzir a minha percepção de acordo com algum interesse. Então, se eu olho para essa figura e eu voltar a minha atenção para a parte clara da figura, eu vou ver um cálice, uma fruteira, não sei, tá? Um cálice, né? Vamos dizer. Se eu fixar o meu olhar na parte escura, eu vou ver dois perfis. Então, o meu cérebro, ele faz isso. Ele vai alternando, né, as coisas de acordo com aquilo que eu preciso. Um exemplo do cotidiano que nós temos é quando, por exemplo, o professor está dando aula. Na aula presencial, quando nós estamos na faculdade, eu estou dando aula para vocês, a minha figura, a minha pessoa vai ser a figura. E o resto que acontece em volta vai ser o fundo. Então, você olha para mim, eu estou lá falando, coisa e tal. A hora que eu vou para a lousa, eu desloco a figura minha para a lousa. Então, quando eu vou para a lousa escrever alguma coisa, vocês deixam de prestar atenção na minha pessoa e passam a prestar atenção naquilo que eu estou fazendo na lousa. Então, a lousa virou a figura e eu virei o fundo. Então, figura e fundo vão se alternando. Sabe quando você combina com alguém de se encontrar no shopping? Vamos lá no shopping, a gente se encontra lá a tal hora. Então tá. A hora que você chega no ponto combinado, você vê um monte de pessoas. Então, aquelas pessoas, você está procurando o seu amigo lá. As pessoas são as suas figuras, porque você está olhando. A hora que você encontra a pessoa com quem você combinou de se encontrar, todas as outras viram fundo e aquela pessoa, ela surge como figura, tá? Então, nós temos o tempo todo essa tendência. Algumas pessoas enxergam figura, outras pessoas enxergam aquilo que é figura como fundo e o que é fundo como figura. Então, vai alternando. Também é um outro ponto, muitas vezes, de discussão, né? Porque cada qual toma uma referência e vai entender que aquilo que ele está enxergando é verdade. Então,
Então, vamos supor que eu falo assim, não, a verdade aqui é a cor clara. Então, a verdade, você tem que enxergar aqui um cálice. Aí outro diria, não, mas a minha forma de entender é que o que nós temos que ver é a parte escura. Então, o que esse desenho mostra são dois perfis de pessoas, uma olhando para a outra. Vocês entenderam? Então, quer dizer, quem está certo e quem está errado? Não tem ninguém certo nem errado, vai depender do quê? Do que você está destacando, tá? Essa é a ideia. Então, a Gestalt, ela vai trabalhar nessa perspectiva, tá bom? Aqui é um exemplo, né? Um vaso, e refletindo a sombra na parede, né? Tá vendo que interessante? Né? Então, se você pegar a sombra, você vai ver a sombra do vaso. Se você pegar a parte clara, que não está sombreada, você vai ver os dois perfis, tá? Interessante, né? Tá bom? Então, a Gestalt vai explicar dessa maneira. Olha aqui uma outra forma de entender essa questão que eu estou falando para vocês, né? Esse é um quadro do Salvador Dalí, chamado Mercado de Escravos. Tem um detalhe muito interessante, que ele se destaca quando a gente olha. Vocês vão ver uma figura ali, né? Que figura é essa? É essa figura aqui, tá? É o busto do Voltaire, que foi um escritor, um iluminista do século XIX, né? Tá vendo? Olha só, vou voltar lá. Ó, tá vendo? Aqui eu pego os dois para a gente poder destacar, né? É o que nós enxergamos, tá? E assim, né? A hora que a gente vê, tem gente que não vê esse busto, né? Do Voltaire. Outras pessoas é a primeira coisa que vê, né? Então vocês notem que são duas senhoras, parece que elas estão com roupa escura, uma está de chapéu, outra não, que vai dar essa ilusão, né, do sombreado, né? Tá bom? Legal, né? Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui hoje, tá? Tá terminando, né? Eu gostaria de saber, para não ir com dúvida, gostaria de saber as dúvidas, né, de vocês. Essa outra figura aqui também, né? É uma forma da gente poder entender, né? Por exemplo, aqui, ó, eu vejo um quadrado, né? Quando na verdade são 4 pontos. Eu poderia ligar esses pontos de qualquer maneira, né? Mas a minha tendência é sempre enxergar o quadrado. Embaixo o círculo também, enfim, né? São as boas formas, né? São a maneira que a gente tem de enxergar. Gostaria de ver as dúvidas que vocês têm. Ou destaques, alguma coisa que vocês queiram saber. Legal, né, Beatriz? A Gestalt é muito interessante, né? Alguma dúvida, pessoal? Alguém gostaria de comentar? Professor, essas percepções, elas só ocorrem por associação de experiências vivenciadas, não é? Pelo que eu percebi. Então, sim e não, Rosemary, porque assim, ó, o seu cérebro, ele tem uma tendência para fazer isso, tá? Então, esses princípios que eu mostrei para vocês, da continuidade, do fechamento, da boa forma, figura e fundo, isso já vem com você, então todo mundo tem isso. Agora, você vai obter a boa forma, você vai ter uma figura conhecida a partir da sua experiência. Então, por isso que muita. Mas é o seu cérebro que faz isso, entendeu? Ele organiza, mas ele busca uma informação que eu já tenho. Exatamente. Então, por isso que às vezes, eu gosto de usar esse exemplo, né? Às vezes a gente está num lugar e você vê uma pessoa, você tem certeza que aquela pessoa é alguém conhecido. Quando você chega para cumprimentar, você vê que não é a pessoa, né? Ou então, não sei se já aconteceu com vocês, né? Se você trabalha num lugar e tem uma pessoa que faz a manutenção lá, né? Então, ela tem sempre um uniforme,
né? Ela sempre anda com um determinado uniforme, tá? Então, sempre que você vê aquela pessoa, você vê aquela pessoa com uniforme. Pode acontecer de, na rua, você não reconhecer a pessoa, porque ela está sem uniforme. Por quê? Porque você acostumou a ver o todo, né? Então, quando você vê a pessoa, claro, você vai reconhecer, mas você toma um baque, você, puxa vida, será que é? Não é? Você tem uma certa... Por quê? Porque é aquela questão, né? Da pessoa, ela... você vê o todo, né? Você associa o todo, tá? Aí pensando na questão da educação, né? Porque eu já li alguma coisa sobre percepção nas aulas de semiótica, e quanto mais linguagens, né, a gente oferecer para as crianças, linguagens diferenciadas, no decorrer do aprendizado, melhor Isso. percepção elas terão, né? Maior visão de mundo. Isso, exatamente, né? Numa situação, por exemplo, de terapia, né? O que o Mário está trazendo aqui, ó. Na terapia da Gestalt se trabalha a mudança das percepções, perspectivas e experiências de vida. Perfeito, Mário, é isso mesmo. Tá? Perfeito. Tem tudo a ver com isso que a Rosimeire está falando. Por quê? Numa terapia da Gestalt, primeiro, você não interpreta, tá? Você nunca... É diferente da psicanálise, né? A psicanálise vai interpretar, a psicologia analítica vai interpretar, Jung, o Freud vão interpretar, né? Para tentar entender o que acontece, tá? Numa terapia da Gestalt, não, né? Você não interpreta, tá? Você vai tentar entender o que significa para o outro aquilo que ele está trazendo, né? A partir do que significa, você vai ajudar o outro a ver de outro ângulo, vai ajudar a pessoa a ver, porque às vezes a pessoa tem um problema que ela carrega a vida toda porque ela não teve ainda a oportunidade de olhar para aquele problema de um outro ponto de vista. Então, vamos supor que para aquela pessoa é um problema muito grande você ter 2 quadrados de cores diferentes. Agora, se de repente ela conseguir perceber que não são diferentes, aquelas cores são iguais, o problema deixa de existir, né? Tá? Isso, Leandro, perfeitamente, pensar fora da caixa, perfeitamente, tá? É assim mesmo, né? É você ajudar o outro a ter uma outra noção, a perceber coisas diferentes, né? Tá? Isso, Rosimeire, a Gestalt fez isso, ela quebrou paradigmas, né? Tá? Ela trouxe um novo olhar, uma outra maneira de se entender a ciência, né? Tá? Não é uma coisa mais objetiva, né? A Gestalt não trabalha com essa perspectiva objetiva, né? Pelo contrário, trabalha com a perspectiva da subjetividade, né? Contribuir para que o outro tenha uma outra maneira de entender aquela questão, tá? Quando a gente trabalha com família, né, a gente faz isso também, né? Muitas vezes, o pai, ele é ressentido com o filho porque o filho sempre entra em casa batendo a porta e não conversando com... Então, ele interpreta aquilo como uma falta de educação, né? E aí, na medida que você vai trabalhando as questões da família, vai se percebendo que aquilo não tem aquele significado, tem um significado diferente. Às vezes ele está fazendo aquilo porque ele está chateado, ele está... E isso acontece com muita frequência, viu, pessoal? Essa interpretação que os pais dão para os filhos de maneira equivocada. Por quê? Porque o pai está interpretando, o pai e a mãe estão interpretando a partir da visão deles e não do filho, tá? Não estão conseguindo entender o que significa aquilo para o filho. O contrário é a mesma coisa. Muitas vezes o filho, ele não consegue interpretar o que significa aquilo para o pai, porque o pai está enxergando com uma outra perspectiva. Então, o que a gente faz numa terapia de família? A gente ajuda as pessoas a entenderem o que está passando na cabeça do outro, né? E aí vai falar, então quer dizer que você faz isso por conta de outra coisa. Eu não posso dar exemplos para vocês, porque a gente está gravando a aula, né? Mas tem exemplos na clínica que fica bastante claro isso, né? Tá? Mas, grosso modo, é isso, tá, gente? Então, quer dizer, é a gente ir ajudando a pessoa a ter uma percepção, ampliar a percepção, na verdade, né? Sair daquele lugar que ele está e ocupar um outro ponto, que nem quando estava mostrando para vocês da constância perceptiva, né? Quer dizer, você sai do canto lá do cinema e aí você vai em direção ao meio para você ver que realmente a tela é retangular, não é trapezoidal, né? Então, é mais ou menos isso, tá? Mais alguma coisa?
Tá joia, pessoal. Ó, desejo um bom fim de semana para vocês, tá? Um bom descanso e na semana que vem nós voltamos, tá bom? Um grande abraço. E aí eu coloco lá, né? Vocês tinham falado que tá faltando, eu ponho lá, tá? O roteiro, a questão lá da atividade, tá? Para ficar mais claro, viu? Deu uma vacilada, mas dá certo isso aí, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Bom fim de semana para vocês, tá? Tchau.